no Dicas de Leitura de hoje, nós temos uma convidada muito especial. Ela que é jornalista, cantora, escritora e tem sido uma parceira nas edições da Semana Municipal do Livro Infantil. Então, Carolina, muito obrigada, Carolina Tancredo Damiani, por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, Valesca, pela oportunidade, pelo convite, né? Lindo esse quadro, parabéns pelo Dicas de Leitura. Eu acho incrível a gente poder aí estar estimulando, né? E valorizando autores nacionais, mas também os autores locais. Então, por isso eu agradeço muito. Carol, então, gostaria que a gente começasse pela Semana Municipal do Livro Infantil. Tem sido, assim, uma alegria a tua participação, mas eu queria ouvir de ti, como tem sido essa recepção nas unidades educativas e como é participar deste momento em abril? Então, Valesca, faz 3 anos, né, que eu estou participando da Semana Municipal do Livro Infantil, promovido pela Secretaria de Educação, Prefeitura de Florianópolis. Me sinto extremamente honrada, né? O que aconteceu foi uma coincidência de datas, assim, porque eu escrevi esse livro chamado Diferentemente Maria, inspirado na minha filha Maria Carolina, que na época tinha 8 anos e ela é autista, foi diagnosticada com transtorno do espectro autista. E na época a gente fez bastante divulgação, né, sobre o lançamento do livro, porque o Dia Mundial da Conscientização do Autismo é dia 2 de abril. E aí, na época, há 3 anos atrás, quando eu fiz o lançamento do livro por conta do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é 2 de abril, vocês, as meninas da Secretaria de Educação, souberam, através da divulgação que a gente fez do livro, né? E aí me chamaram para fazer parte, então, da Semana Municipal, que sempre cai em abril, né? Na primeira quinzena, digamos assim, de abril. Então, fiquei muito feliz dessa participação, porque eu não fiz o livro para sair da escola. Eu fiz o livro para ajudar a minha Maria autista na escola dela. Só que a repercussão foi tão positiva, foi tão grande, que a Prefeitura de Florianópolis me chamou para estar contando, né, essa história para os alunos da Rede Municipal de Educação, né? E desde então eu tenho me sentido muito feliz em poder levar conhecimento de uma forma leve, fluida, divertida sobre o autismo para as pessoas e tanto para os alunos quanto para os professores, né? Então, eu acho que para a gente tirar, de fato, o preconceito, assim, de cima da mesa, né, a gente precisa falar sobre o assunto, precisa deixar claro, né, do que se trata, né, o que é o autismo. Eu vou te confessar que antes do diagnóstico da minha Maria, quando ela tinha 4 anos, é considerado um diagnóstico tardio, eu não sabia nada. Eu achava que o autista não falava, né? Eu achava que o autista não aprendia. Ou então, tem pessoas que acham que todo autista é superdotado, que é muito inteligente, né? E nessa jornada incrível, que já quase 7 anos, né, do autismo na nossa vida, eu descobri que, assim como qualquer pessoa típica, neurotípica, cada autista é diferente um do outro, né? Então, tem autistas que não falam, tem autistas que falam, tem autistas que não têm dificuldade de aprendizagem, tem autistas que têm deficiência intelectual, tem autistas que são superdotados, tem, né? Então, é um momento em que eu fico muito feliz em poder estar aprendendo e repassando esse conhecimento. Então, eu agradeço a Prefeitura, agradeço a vocês, né, que sempre valorizam essa nossa história, né, e nos dão essa oportunidade de poder contar essa história nas escolas, onde sou muito bem recebida, e ali os professores e os alunos sempre identificam algum coleguinha que, olha, mas fulano também é autista. Eu sempre pergunto, com muito respeito, né? Tem algum aluno? Pode falar? A criança sabe, né? E a criança abre o espaço para que a criança possa contar a experiência dela também. Muitas coisas são muito parecidas, muitas passagens são parecidas com a história da minha Maria, e outras são diferentes. Então, Carol,
Eu tive o privilégio de acompanhar, né? Não consigo em todas as atividades, mas alguns momentos teus com as crianças. A sensibilidade, a forma como tu abordas a história da Diferentemente Maria é lindo. E para as pessoas que não conhecem, que não leram ainda, eu queria que a gente compartilhasse um pouco dessa história. Então, tu pensou na Maria para escrever e como foi? O que traz esse tão lindo livro? Depois de 2 anos de pandemia, o que aconteceu? Os alunos voltaram em 2022 para o ambiente escolar. E para eles, para os colegas que já conheciam a Maria desde 2 aninhos de idade, a Maria é como se não tivesse passado o tempo. Eles começaram a tratar ela como se ela ainda tivesse 6 anos. E um dia eu cheguei na escola e ela estava muito chateada. Ela disse: ninguém me trata como uma mocinha, ninguém me trata como igual, eles estão me tratando como bebê. Eu disse: acho que preciso fazer alguma coisa para ajudar a Maria na socialização. Porque o que é autismo? O autismo, ele é uma dificuldade, principalmente na comunicação e na socialização. Esses são os 2 pontos chaves. Pensei, eu vou escrever alguma coisa sobre isso para conversar com os colegas, né? Quem sabe a escola me dá a oportunidade de entrar. E a coisa veio vindo. Entrei em contato com um ilustrador profissional, o Jorge Felipe. Ele comprou a minha ideia de fazer uma ilustração, a capa de girassóis, porque é o símbolo da neurodiversidade, né? E das deficiências ocultas, né? Então o autismo é uma deficiência oculta porque não é síndrome, você não vê no rosto, né? Olhar e dizer como é a síndrome de Down, que a pessoa olha e tem características físicas, né? Então ele comprou a minha ideia de fazer a ilustração todo de bonequinho, palito, assim, parecendo que tinha sido desenhado por criança. A ideia de fazer a folha do caderno, porque a gente faz muito isso, né? Fazer história em quadrinho, a gente sempre usa o caderno para começar essa aventura, assim, na literatura, né? E a letra caixa alta, porque a Maria até hoje, com quase 12 anos, ainda escreve caixa alta, né? Tu também és mãe de gêmeos, né? São 2 filhos, um menino e uma menina. E eu queria saber como tem sido essa relação com a tua produção, né, para a vida deles. Como que eles têm nesse partilhar dessa trajetória da mãe escritora e que traz uma mensagem tão diferenciada, né, na literatura, como tem sido? Depois que eu lancei o livro, Maria ficou muito orgulhosa. O Fenelon, o irmão gêmeo dela, ele não é autista, né? Ele é meu grande parceiro, meu grande amigo, meu braço direito. E eles ficaram muito encantados com esse mundo da literatura. Eles sempre gostaram de ler. A gente tem algumas bibliotecas, estantes de biblioteca em casa, né? E no 5º ano, em 2023, houve um projeto na escola deles que era aquele projeto da Estante Mágica, onde o aluno escreve um livro, né? E há, de fato, um lançamento lindo, lindo o livro, capa dura e tudo mais. O Fenelon, que estava interessado na história da Anne Frank, fez uma biografia com o olhar dele, de uma criança na época com 10 anos, sobre a Anne Frank, né? E a Maria não sabia muito bem o que fazer, né? A Maria geralmente precisa ser orientada, direcionada. Então eu disse: Maria, por que você não faz uma autobiografia e dá uma continuidade no livro que a mamãe escreveu sobre você? Então ela começou com um texto, com a ajuda do professor de língua portuguesa, Gabriel Inácio, que entrou na vida da Maria, ficou 3 anos ao lado dela. Ele foi trocando de turma, a turma foi crescendo e ele foi indo junto, assim. Ele não era o segundo professor, ele era professor regente. Então ela escreveu um livro chamado Simplesmente Maria, né? E o meu é o Diferentemente Maria, que faz esse jogo de palavras, né? De diferentemente, né? O cérebro. E ela simplesmente, porque de fato o nome dela é Maria Carolina, mas ela gosta de ser chamada de simplesmente de Maria. Então por isso é o título do livro. E ali ela conta, aí de uma forma, de um olhar em primeira pessoa, né? Como ela se sente quando ela se sente invisível, às vezes, mesmo sabendo que os amigos gostam dela, mas parece que ninguém ouve, né? Eu digo para ela: Maria, porque o mundo é muito rápido, muito dinâmico, e ninguém tem paciência de esperar aqueles 5 minutos. Eu, a mãe dela, tive que aprender a esperar 5 minutinhos a mais para ela poder fazer no tempo dela. Porque quando a gente interrompe,
interrompe toda uma linha de raciocínio e para ela, para a pessoa neurodiversa, é pior, porque não sai o que queria sair de frase, o que ela queria desenvolver de raciocínio, né? Então ela escreveu os sentimentos muito profundos e muito maduros, assim, da parte dela. O que deixa ela feliz, que são os cavalos, ela adora, ela fazia ecoterapia lá na Polícia Militar, né? Então ela aprendeu, ela conheceu todos os cavalos, ela sabia os nomes dele, ela tem uma memória incrível, assim. Ela tem esse poder da memória. Carol, nossa, eu acho que te ouviria por muitas e muitas horas. Primeiro porque a tua fala é muito delicada, né? Assim, tu tens uma trajetória com os teus filhos muito especial, trazendo essa questão na literatura. E o segundo porque a temática é muito importante. A gente precisa falar sobre, pensar sobre. E eu agradeço muito tu trazeres através da arte todo esse pensar, né, dessas diferenças que precisam ser respeitadas e precisam ser compreendidas. E aí vai ficar o convite para que a gente possa um dia também conversar com a Maria sobre a publicação dela. E com o teu Ela vai ficar bastante orgulhosa, com Sim. certeza. Muito obrigada, então, e até um próximo momento. Valesca, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É muito importante a gente ter espaço para falar sobre diferenças, né? Então, fica aí o meu convite para quem quiser saber mais. Procura lá nas redes sociais, meu Instagram, Carolina Tancredo, e eu estou à disposição sempre de vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada.